Você sabe operar os equipamentos de medições voltados para a área elétrica automotiva? Bem, eu sou Pedro Pereira, especialista em reparação automotiva. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje falando sobre eletricidade básica, principais equipamentos de medição. Você que é mecânico ou aprendiz, que deseja se tornar um técnico reparador automotivo, fique atento a esse conteúdo, porque é nele que você vai adquirir conhecimentos para agilizar o teu diagnóstico, a tua reparação, tornar suas reparações mais rentável. Lembrando que você deve se inscrever no portal pedropereira.com.br para você receber conteúdos inovadores. Toda segunda-feira às 18 horas eu estou postando conteúdos fantástico para você. Portanto, fique atento. Lembrando que você também pode me seguir pelas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Você conhece os principais equipamentos de medição quando se fala da corrente elétrica? Bem, eu vou te explicar. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa imagem. Bom, então vamos lá. Os principais equipamentos de medição são os que vou te apresentar nesse momento. Então vamos lá. Vamos começar. Eu tenho aqui o alicate aperimétrico, eu tenho o megômetro, eu tenho o osciloscópio, eu tenho capacímetro e eu tenho multímetro. Então esses são os equipamentos mais utilizados. Hoje, na atualidade, os mais utilizados é o multímetro, o osciloscópio e o alicate aperimétrico. Bom, mas qual que é a importância de você saber sobre esses equipamentos? Porque esses equipamentos é o que vai facilitar a tua vida, o teu diagnóstico. Na eletricidade, se você quiser descobrir, por exemplo, quanto de amperagem está sendo consumido por uma bomba de combustível, ou por um farol, ou por qualquer outro componente que você suspeita que está danificado, qual que seria a melhor forma de você, uma maneira mais rápida de você resolver isso? Bom, primeiro, se eu tenho uma bomba de combustível que eu suspeito que ela está consumindo uma amperagem maior e eu tenho um carro igual ali do lado, o que eu posso fazer para mim ganhar tempo? Eu posso pegar um alicate aperimétrico, colocar o carro para funcionar, colocar o alicate para medir quanto de amperagem está consumindo em cada bomba, eu já mato o defeito se eu tenho um problema naquela bomba ou não. Então isso facilita o meu diagnóstico. Além do mais, para que serve esse cara, o megômetro? O megômetro já é utilizado para você medir isolamento, né? A gente vai entender um pouquinho mais à frente para que ele serve. E o osciloscópio, para que serve o osciloscópio? O osciloscópio já é mais para medir sinais elétricos, né? O capacímetro é para a gente medir o bom funcionamento de um capacitor, né? A gente vai entender melhor mais para frente como que esse cara funciona. E o multímetro é o que é mais utilizado, né? Que a gente pode medir resistência, tensão, dá para medir a amperagem, se for uma amperagem pequenininha dá para a gente medir, se for uma amperagem acima de 10 amperes ali, geralmente já não dá para medir, né? Porque se você colocar acima dos 10 amperes ou 15 amperes, que geralmente os multímetros não passam disso, você torra o multímetro. Bom, então, você agora já tem uma noção para que serve esses equipamentos, né? Quais são as funções deles. Então a gente vai explorar um a um daqui para frente. Legal? Bem, você sabe como que funciona um alicate aperimétrico? Não? Fique tranquilo, eu vou te explicar agora exatamente como que funciona o alicate aperimétrico. Bom, primeiro vamos aqui para a nossa imagem que eu vou te explicar uma das principais funções, né, que a gente pode utilizar o alicate aperimétrico. Bom, então eu tenho aqui a minha bateria, eu tenho aqui o motor de arranque, né, que vai dar partida, vai fazer o volante do motor funcionar. Vou dar a partida, penduro o meu alicate aperimétrico aqui no cabo que vem da bateria. E a hora que eu dar a partida, eu vou conseguir visualizar aqui no
no visor do alicate amperimétrico quanto de amperagem está sendo consumida por esse motor de arranque. Legal? Bom, mas isso é um exemplo. Eu posso usar esse mesmo método, essa mesma ferramenta para fazer outras medições. Eu posso medir, por exemplo, quanto que está sendo consumido por um farol. Posso medir quanto que está sendo consumido por um rádio. Basta eu ter o alicate amperimétrico e saber como que ele funciona e saber operá-lo. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, como que funciona o meu alicate amperimétrico ou pinça amperimétrica? Bom, primeira coisa, eu tenho aqui um alicate amperimétrico, tá aqui. E o que que acontece? Dentro dessas garras aqui, pessoal, ó, tá vendo? Eu abro ela, ó, eu abro e coloco ela aqui no fio. Bom, vamos lá. Eu vou abrir, colocar aqui no fio e o fio. Bom, nessas pontas, pessoal, o que que eu tenho nessas pontas aqui? Nessas pontas da pinça amperimétrica, do alicate amperimétrico, eu tenho bobinas. Bobinas. Eu tenho aqui nada mais, nada menos do que uma bobina. Bom, quando eu tenho um fio como esse aqui não, porque ele está encapado, né? O fio ele não pode estar encapado, ele tem que estar assim, ó, igual vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu tenho uma corrente elétrica percorrendo por esse fio, à volta desse fio, eu tenho que um campo magnético. Esse campo magnético, quando ele percorre dentro dessa bobina que está aqui na pinça perimétrica, ele alterna o campo magnético da bobina e isso induz uma tensão, uma corrente elétrica. Muito simples. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha pinça, eu vou ligar, vamos ver, vou colocar aqui para a gente ver. Liguei. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Liguei, tá ligado. Tranquilo aqui. Ligado. Ó. Tá funcionando. Agora eu vou vir aqui, vou zerar. Zerei, ó. Apertei o botão, zerei. Agora o que que vai acontecer? Se eu colocar um fio alimentado passando aqui por dentro, o que que vai acontecer? Vai alternar o campo magnético, ela vai gerar uma corrente, essa corrente vai ser jogada para dentro de uma placa dentro do alicate, o alicate vai converter e jogar isso aqui no meu visor. Então, se eu alternar o campo magnético, o que que vai acontecer? Vai me gerar uma corrente. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um alto-falante, que nada mais é do que um ímã. O ímã, se eu passar ele aqui dentro, aqui, ó, o que que vai acontecer? Olha lá, ó. Passei o ímã aqui, ó. Ó. O que que tá acontecendo? Eu estou alternando o campo magnético. Eu vou ver se eu consigo fazer de uma outra forma aqui para aproximar um pouco mais para vocês. Olha lá, ó. Ó. Então, é dessa forma que a pinça perimétrica consegue saber quanto de amperagem está sendo percorrida naquele condutor. Ou seja, se eu quero saber quanto de amperagem está sendo consumido pelo motor de arranque, eu vou pendurar a pinça pelo alicate amperimétrico. O alicate amperimétrico tem essa particularidade das bobinas nas garras. Quando o campo magnético do fio percorre por dentro das garras, ele alterna esse campo gerando uma indução. É isso. Bom, então o meu alicate amperimétrico me ajuda a resolver muita coisa. E se vocês prestarem atenção no meu vídeo sobre diagnóstico e compressão dos motores, vocês vão ver que você pode medir até compressão de um motor utilizando esse processo do nosso alicate amperimétrico. Legal? E o megômetro, pessoal? Você sabe para que serve o megômetro? Tem certeza? Se não tem, não sabe, não tem problema. Eu vou te explicar agora. Vamos para a nossa imagem. Bom, aqui, pessoal, eu tenho um veículo elétrico, tem algumas coisas aqui, né? E eu vou explicar para vocês o porquê. Então vamos lá.
Vamos entender. Megômetro. O megômetro é um equipamento muito importante para a segurança e para realizar medições de isolamento em motores elétricos. Ou seja, essa ferramenta ela é importante para a gente medir isolamento em motores elétricos. Mas nos últimos anos passou a ser uma ferramenta indispensável para reparações em componentes dos veículos elétricos. Quer ser um técnico reparador automotivo? Quer mexer com veículo elétrico? Então você precisa saber operar esse equipamento. Pessoal, esse equipamento ele funciona da seguinte forma. Você dá uma olhada, ele tem aqui o cabo positivo e o cabo negativo. Ele funciona parecido com o multímetro. Como que funciona esse cara? Quando você faz a seleção, porque ele joga várias tensões, a tensão que ele joga é bem mais alta do que o multímetro, ele pode chegar a 500 volts, 600 volts, 800 volts, depende. Por isso que é importante, ao manipular, usar luva, porque se encostar na mão, você jogar 600 volts ali na sua mão e você tem problema cardíaco, você pode desmaiar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essa ferramenta ela é muito boa, mas tem que saber manipular essa ferramenta. Bom, e como que eu vou medir os motores elétricos? Vai depender de quanto que é o isolamento permitido para esse motor. Eu tenho que saber. Então vamos lá. Se eu precisar medir o isolamento de um carregador de veículo elétrico, que esse carregador, que é um posto de carga, pode ser esse ou pode ser aqueles postos de parede. Se eu quiser medir o isolamento, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ir lá medir com um multímetro, eu preciso dessa ferramenta. Eu preciso do megômetro e eu preciso também saber qual que é a impedância e o isolamento permitido para esse carregador para que eu possa realizar essas medições. E se eu resolver medir diretamente no veículo elétrico o isolamento da bateria de tração, eu posso? Sim, lembrando que eu preciso saber quais os valores permitidos. Por quê? Porque eu tenho que saber qual a escala que eu vou utilizar para dar o comando, para emitir essa tensão, para medir o isolamento. Tranquilo? Bom, e agora? E se eu quiser fazer uma reparação no motor? Vamos lá, eu estou desconfiado que tem alguma coisa errada no motor. O que eu vou fazer? Lembrando que o princípio de funcionamento do motor elétrico de um carro é o mesmo princípio do funcionamento de uma máquina industrial, ou de uma máquina, um motor elétrico de um portão, de um motor elétrico de uma serra elétrica. É o mesmo princípio de funcionamento. Então, para que eu faça as medições do motor, eu preciso saber quais são os valores de tensão permitido para que a gente possa jogar com esse equipamento. Eu vou explicar um pouquinho mais, só um minutinho, só um pouquinho. Bom, então vamos lá, no meio do motor elétrico eu tenho uma outra peça que é ela que faz o controle de torque e velocidade do motor. Eu também posso fazer as medições, medir se tem isolamento ou não? Sim, também eu preciso saber qual que é esses valores, porque isso muda de fabricante para fabricante. Eu tenho que ir atrás dessas informações. E a parte superior, o que é essa parte superior? Essa parte superior, ela faz parte do carregamento do carro. Ele é, na verdade, um transformador. Então, o que eu faço? Se eu tenho suspeita que tem alguma coisa errada ali e eu preciso fazer medições, eu preciso ter essa ferramenta para fazer as medições de isolamento. E eu preciso ter esses parâmetros. Vou explicar o porquê que eu preciso desses parâmetros. Bom, vamos lá. Dentro desse cara, pessoal, tem capacitores, tem transistor, tem um monte de componentes elétricos e eletrônicos. Então vamos dizer que eu tenho um capacitorzinho lá que... Vamos dizer que o problema do carro é outro, não tem nada a ver com o carregador aqui. Porém, lá dentro eu tenho um capacitor que já está meio... ou um condutorzinho que já está meio fraco.
Aí eu venho com o megômetro e jogo uma tensão muito alta, o que vai acontecer com esse equipamento, com esse componente lá dentro? Vou acabar de ferrar o componente. Aí o carro não vai carregar mais, não vai dar partidas. Mas não fiz nada. Sim, fez. Na hora de aplicar o equipamento, você não soube operar. Então, antes de utilizar essa ferramenta em veículos elétricos, primeiro você tem que ter os parâmetros de utilização para você não matar nenhuma peça, porque essas peças são caríssimas. Tranquilo, legal? Então, o megômetro é para você medir isolamento. Por isso que eu estou falando. Na verdade, né, os grandes eletricistas que tem por aí que usam nos motores elétricos industrial, eles sabem utilizar bem essa ferramenta. Mas como nós estamos falando da área automotiva e nós já temos veículos elétricos, então já é bom você já ir começando a, né, aí praticando, já começando a se aproximar aí com o nosso megômetro, porque futuramente você vai precisar. Até mesmo porque nós vamos te ensinar a reparar e diagnosticar veículos elétricos. Portanto, já fica atento com essa ferramenta. Show? Você sabe o que é um osciloscópio e para que ele serve? Bom, aqui eu vou te apresentar o osciloscópio e vou te falar para que ele serve. Agora, para você manipular verdadeiramente o osciloscópio, é necessário que você explore o conteúdo que está por vir especificamente só de osciloscópio. Portanto, aqui você já vai ter uma noção de como que funciona um osciloscópio. Então vamos lá. Bem, o osciloscópio, na verdade, né? O osciloscópio é uma ferramenta que permite visualizar um sinal elétrico em forma de um gráfico, na verdade, né? Em outras palavras, temos uma imagem bidimensional, né, do nossos circuito elétrico, né, dos nossos sinais elétricos, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui que vai vários sinais elétricos, né, pessoal? Tem vários sinais. Só que esses sinais aqui vai depender muito do componente, né? Do local que eu estou medindo, do componente que eu estou medindo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sinal. Que tipo de sinal é esse? Senoidal, né? Isso é um sinal senoidal. E esse sinal aqui, o que que é? Onda quadrada, né? Geralmente esses sinais já são bastante conhecidos aí pela reparação automotiva. E esse aqui, chamado dente de serra, né? E esse, degraus. E esse aqui, senoidal amortecido. E esse, retangular, triangular e pulso. Então, isso vai depender muito do tipo de componente que eu estiver pegando o sinal. Vai aparecer esse tipo de sinal aqui pra gente. Se você for pegar um sinal de um sensor, vamos dizer um sensor Hall, com certeza ele vai ser um sinal parecido com esse, né? Por quê? Porque ele é um sensor Hall, ele é um sensor o quê? Ele é um sensor indutivo? Não. O sensor Hall, ele é um sensor que ele emite sinal através da eletricidade. E se eu for pegar um sensor indutivo, o sinal não vai ser igual, vai ser diferente. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Tem que ficar atento. Bom, mas a forma da gente ler esse sinal é idêntica para todos. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, existe vários tipos de osciloscópio, tá, pessoal? Existem vários tipos de osciloscópio. Porém, o osciloscópio, ele já é uma ferramenta um pouquinho mais cara. Mas existe muitos multímetros que já fornecem a opção de você medir, conseguir pegar algumas frequências. Só para você entender, eu tenho aqui um alicate amperimétrico, que na verdade esse alicate amperimétrico aqui, ó, por exemplo, ele permite que a gente pegue um pouquinho de frequência aqui, ó. Vou aproximar mais. Tá vendo, ó? O Hertz, né? Ele permite que a gente pegue um pouquinho de frequência. Não muita coisa que nem o osciloscópio, mas permite. E mais abaixo, o que que eu tenho aqui, ó, pessoal? Eu também, na pinça perimétrica, eu tenho a opção de multímetro, né? Se eu quiser fazer algumas medições de multímetro, eu consigo. Bom,
Então tem alguns multímetros que ele já traz aí algumas coisinhas que dá para você pegar aí o sinal, pegar alguns tipos de sinais que só com o osciloscópio você pegaria. É lógico que o osciloscópio é muito mais preciso, mas se você não tiver condições de comprar um osciloscópio, essas dicas já te ajudam. Tranquilo? Bem, mas ainda falando de osciloscópio, você sabe o que é uma frequência? E se eu pedir para você fazer cálculos de frequência, você sabe? Então, fica tranquilo que agora você vai aprender. Bem, vamos aqui para a nossa imagem. Bom, começando, o que é uma frequência? Frequência é o tempo dividido por número de eventos que define como hertz, né? Ou seja, uma frequência a gente caracteriza como hertz, né, na verdade, né? O qual também podemos identificar quantos ciclos ocorreram em um segundo. Quantos ciclos ocorreram em um segundo. Então vamos lá, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui dizendo o que é a minha frequência. Frequência é igual a 1 dividido por tempo, que é o que eu falei, né? Acabei de falar agora há pouco, né? Que frequência é tempo dividido por número de eventos. Cuidado, pessoal, porque eu já vi gente, né, levando bomba em prova, porque às vezes está perguntando lá na prova o que é uma frequência. A pessoa não sabe responder. Cuidado com isso. Então vamos lá. Repetindo, uma frequência, o que é frequência? Frequência é tempo dividido por número de evento. Então a gente vai ver agora aqui como que é isso. Isso daqui é uma imagem da tela de um osciloscópio e a gente vai tentar entender. A gente vai tentar não, eu quero que vocês entendam, eu vou explicar. Bom, aqui de pico a pico aqui, ó, pessoal, o que está sendo lido aqui no osciloscópio? Deixa eu passar para o outro lado. Aqui, ó, o que está sendo lido aqui? A minha tensão, que é 127 volts, né? E pico a pico deu 127 volts. Isso para a gente não vai interessar muito. O que vai interessar aqui é a gente pegar o sinal e entender a frequência. Bom, lembrando que essa frequência aqui, essa medição, o operador ele tem condições de atuar no osciloscópio para aumentar a base de tempo do osciloscópio. Se ele quiser, ele pode alterar, o osciloscópio permite isso, para que possa ser mostrado esse gráfico de uma maneira diferente para ele, né? De uma maneira maior, mais ampla, menor, ele que decide, mas aqui eu vou explicar de um modo geral. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, se frequência é igual a tempo, né? Se frequência é igual a 1 dividido por tempo, ou seja, uma frequência é o que? É tempo dividido por número de evento, então a gente vai fazer o quê? O que é um evento? Um evento é aonde começa o ciclo. Então meu ciclo começou aqui, ó, deu a volta, né? Desceu aqui, ó, veio, subiu e morreu aqui. Então isso aqui é um evento. Daqui começa outro evento, ele vai, sobe, dá a volta, desce e sobe e morre aqui. Então, quantos eventos eu tenho em um segundo? Eu tenho 2 eventos, porque esse último aqui, ó, eu já não consegui enxergar mais ele. Então, eu só tenho 2 eventos. Beleza? Se eu tenho 2 eventos, o que eu vou fazer? Frequência não é tempo dividido por número de evento? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer a minha divisão. Por que eu tenho que usar? Dá uma olhada aqui, ó, pessoal. Eu pego 1 e vou dividir por 2. Por que 2? 2 é o número de evento, não é isso? E por que eu tenho que usar 1? Porque o meu cálculo tem que ser feito em cima do quê? De 1 segundo. Porque esses 2 eventos, eles ocorreram em 1 segundo. Por isso que eu tenho que usar 1 para fazer a divisão. Então vamos lá. Eu vou pegar 1 e vou dividir por 2, que vai me dar o total de quanto? De 5 Hz. Então eu já sei qual que é a minha frequência. A minha frequência para esse evento é de 5 Hz. Bom, mas e se eu quiser saber quanto tempo durou?
por evento. O que a gente faz? Muito simples. Eu vou pegar 1, que é 1 segundo, e vou dividir por 5 Hz, que vai me dar um total de quanto? De 0,2 segundos. Viu como é simples? Então, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente vê as pessoas falando de osciloscópio, eu vou pegar o sinal e às vezes ele até tem um espelho, ele até tem uma noção, pode pegar de um outro carro e tal. Cara, isso eu não vou nem discutir, mas é importante que você saiba o que é uma frequência, que você saiba como fazer essa divisão. Então eu vou repetir aqui só para a gente entender. Se uma frequência é tempo dividido por número de eventos, então o que eu vou fazer? Qual que é o meu tempo? O meu tempo não é 1 segundo? Que é o que está aqui? Então eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar o meu evento e vou dividir. Então, quantos eventos que eu tenho aqui? Eu tenho apenas 2, porque um começa aqui e termina aqui. Começa o outro e vem até aqui. Esse outro já não me aparece na tela, então não posso contabilizar. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar 1, que é a base de tempo, que é 1 segundo. Aconteceu 2 eventos em 1 segundo. O que eu faço agora? Eu faço a divisão de 1 segundo por quanto? Por 2 eventos, que vai me dar o total de 5 Hz. Então, uma frequência é tempo dividido por número de evento. Simples assim. Agora, para explorar, a gente praticar mais osciloscópio, aí já é um curso separadamente. Bom, tem muita coisa que hoje, pessoal, é bom você ter um osciloscópio. Principalmente se você for mexer com a eletrônica que nós temos nos veículos hoje. Principalmente veículos elétricos, rede CAN, rede elétrica dos veículos elétricos. Tem bastante coisa que é importante você ter um osciloscópio. Então, tá aí a dica. Tá aí, você agora já sabe o que é uma frequência, você já sabe que não é só simplesmente você pegar o osciloscópio e pegar o sinal. Você tem que saber fazer esses cálculos. Bom, ainda falando de instrumentos de medição, eu te pergunto, capacímetro, você sabe para que serve um capacímetro? Você sabe como utilizar um capacímetro? Se não sabe, fica atento a esse conteúdo, porque eu vou te falar a importância dessa ferramenta. Vamos aqui para a nossa imagem. Bom, então vamos lá. Capacímetro. O que é o capacímetro? Para que eu vou usar um capacímetro? O capacímetro é uma ferramenta que emite uma tensão para através do retorno, para que através do retorno, o que ela faz? Ela consiga identificar o valor de capacitância de um capacitor. Então, esse cara, ele me ajuda a identificar a capacitância de um capacitor. E geralmente, o capacitor, ele já tem essa informação na lateral. Bom, mas peraí, Pedro, peraí. Vamos lá. Por que você está falando disso? Se a gente tem uma oficina aqui, a gente não vai mexer com isso. Um capacitor, ficar medindo capacitor? Pior que vai, cara. Vai. Sabe por que vai? Deixa eu te falar. Dentro dos carregadores elétricos, dentro dos carregadores dos veículos elétricos, existem capacitores monstruosos como esse. Que são passíveis de substituição. Você pode substituir esses capacitores. Mas e para você identificar se eles estão com problema ou não? Como que você vai fazer isso? E aí? Tem que tomar cuidado. Então, é importante que você saiba para que serve essa ferramenta e quais os momentos que você pode utilizar. Bom, como que funciona o capacímetro, pessoal? Tem 2 cabos, parece com multímetro, né? Eu coloco o cabo vermelho no positivo e o outro no comum. Quando eu seleciono aqui o valor, né? Eu tenho aqui vários valores do capacitor. Eu coloco ele, a escala, né?
o meu seletor na escala do capacitor que eu quero medir, no valor que eu quero medir, e coloco. O que ele faz? Ele emite uma tensão. Ele emite uma tensão pelo fio vermelho. Essa tensão passa por dentro do capacitor e retorna na ponta negativa, dentro da memória desse cara. Ele faz um cálculo e te mostra o valor. Aí você vai pegar o valor que está aparecendo e vai ver se está dentro do parâmetro do capacitor. Porque dificilmente você vai conseguir fazer isso com o multímetro. Entendeu por quê? Agora, então quando você pegar carros elétricos que você for precisar intervir nos carregadores, nos transformadores de veículo elétrico, você vai deparar com os capacitores igual esse, nervoso lá dentro, e além do mais tem que tomar cuidado, porque se ele tiver carregado, tem que tomar muito cuidado, que é uma burdoada muito grande. Então fique atento, tá aí a dica, e agora você já sabe para que serve o capacímetro. Legal? Bem, ainda falando de instrumentos de medição, então vamos falar de uma ferramenta qual é mais conhecida, né? Que é o multímetro. Então, você sabe quais são as funcionalidades de um multímetro? Depende do multímetro. Então vamos lá. Vamos aqui. Eu tenho aqui, pessoal, o multímetro. Eu dividi a imagem em algumas partes para que a gente possa entender. Então vamos lá. Podemos encontrar diversas funcionalidades em um multímetro, mas o mais utilizado é para medir a voltagem, resistência, continuidade e por aí vai. A amperagem, pessoal, até dá para medir com um multímetro, dependendo, né? Se ele tiver ali até... Depende do multímetro. Tem multímetro que permite você medir a amperagem até de 15 amperes. Mas tem multímetro que no máximo é 10. Então tem que tomar muito cuidado, porque se eu colocar uma amperagem a mais, você derrete o multímetro. Então vamos lá. Vamos ver quais são as escalas. Bom, primeiro vamos começar aqui por baixo. Essa parte eu conecto aquele cabo vermelho. Aquele cabo vermelho, o que eu meço aqui? Eu meço resistência, eu meço voltagem, né, ou tensão, que voltagem e tensão é a mesma coisa. Eu meço resistência, voltagem. Eu posso medir diodo, é legal? Então, quando eu vou medir resistência, tensão e diodo, o que eu faço? Eu tenho que ficar atento à minha escala do multímetro lá em cima, o meu seletor, né? Se eu vou medir, por exemplo, voltagem alternada, qual que seria a escala que a gente vai usar para medir a nossa voltagem alternada? Voltagem alternada a gente vai usar a escala amarela aqui, né? Eu vou dar a volta no meu seletor e vou colocar aqui no valor que eu quero medir, tá? E se eu quiser medir voltagem contínua, eu vou dar a volta no meu seletor e vou colocar na escala branca, porque aqui é voltagem contínua. E se eu quiser medir resistência, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o seletor aqui no valor da resistência que eu quero medir. E se por algum motivo eu quero medir um diodo, aonde que a gente vai medir o diodo, né? É justamente nessa escala. E eu posso manter aqui o meu fio vermelho, né? O fio preto já vai estar ligado aqui, né? Eu tenho que ligar o fio preto aqui no comum. E para a gente medir essas outras funções aqui, para a gente utilizar essas funções, eu tenho que usar voltagem, resistência e diodo nesse cabo. Legal. Bom, dica. Eu tenho aqui na imagem a posição que está em diodo e o sinalzinho de bip. Pessoal, cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, quer ver? Mas assim, o fio, pessoal, tá vendo esse fio? Ele não é um fio inteiriço, ele é cheio de filamentozinhos, beleza? Então, vamos dizer que você pegou um carro que levou uma pancada e o carro não pega. E esse fio que foi cortado é justamente o fio que vai para a bomba de combustível. Então, por dentro da capa do fio são vários filetinhos, né? A pancada veio ali, cortou o fio, ficou uma perninha, só aquela perninha fininha do fio ligado. Você vai colocar essa escala aqui, ó, e vai medir com o multímetro, ele vai dar o sinal de bip. Aí você fala, não, o fio não é, tá inteiro. Cuidado, pessoal. Continuidade, o ideal é você medir
na escala de resistência. A menos que você já sabe o valor de resistência que é aquele fio, aí você até pode medir nessa escala, mas o correto é você usar a escala de resistência. Já vi muita gente sofrendo com isso. O fio tá inteiro, quer ver? Coloquei um multímetro, pip, tá bom, não tá. Fio tá partido, tá só uma perninha lá, não vai passar amperagem o suficiente para funcionar a bomba, para funcionar o farol, para funcionar a seta, não vai passar. Então tome muito cuidado com isso. Bom, e se a gente quiser medir agora a nossa amperagem, né? Eu já medi aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar o fio preto aqui no comum e vou mudar a posição desse cabo. Para quanto? Eu vou medir o que? Miliampere? Se eu vou medir miliampere, eu tenho que pegar e passar esse cabo para cá, porque essa ponta é para medir miliampere. E aí eu tenho que ficar atento, né? Eu tenho que mexer o meu seletor. Eu tenho que pegar o meu seletor e colocar na escala de miliampere aqui para que a gente possa fazer as medições. E se eu for pedir, por exemplo, né, pessoal, esse multímetro aqui ele permite medir até 20 amperes. Então, e se eu for medir acima de miliamperes, o que eu faço? Eu pego essa ponta do multímetro e não coloco aqui, coloco na outra. E aí eu vou mudar a posição do meu seletor. Se eu quero medir amperagem de corrente contínua, eu uso essa escala. Se eu quero medir corrente, se eu quero medir amperagem de corrente alternada, eu vou usar essa outra escala aqui. E se eu quero medir capacitores, olha aqui pessoal, tem a opção nesse multímetro de medir capacitores. Tem que tomar cuidado, porque tem multímetro que não tem essa opção. Os multímetros mais baratos geralmente não tem isso. Um multímetro mais avançado eu tenho essa opção entre outras. Um exemplo aqui, pessoal, é que esse multímetro, no caso, ele permite a gente medir o que? Transistor. Lembra que eu falei, ó? PNP e NPN. Então, ele permite fazer as medições de transistor. Então, esse multímetro ele já ajuda bastante, né? Agora, se a gente observar, ele já não dá aqui a opção para você medir em hertz, né? Medir frequência. Esse multímetro ele já não permite. Mas ele é muito bom, já ajuda bastante. Então, o que acontece? O que eu vou conseguir medir aí? O que eu vou conseguir com o multímetro? Pessoal, eu consigo medir muita coisa com o multímetro. Vamos dar alguns exemplos aqui. Eu consigo medir continuidade, eu consigo medir resistência, eu consigo medir tensão, eu consigo medir amperagem dependendo do valor, eu consigo medir diodo, eu consigo medir o que mais? Eu consigo medir alguns pulsos elétricos, por exemplo, se eu pegar um sensor indutivo e eu quiser fazer o teste, eu consigo fazer o teste com multímetro, eu consigo medir isolamento, se eu quiser, dependendo do isolamento, é lógico. Então vou te dar um exemplo, se eu suspeito que eu tenho alguma coisa errada numa rede CAN de um veículo, eu quiser medir o isolamento e continuidade, eu consigo fazer isso com o multímetro. Então o multímetro ela é uma ferramenta ótima, uma ferramenta simples, mas que ajuda bastante. E qual que é o princípio de funcionamento do multímetro, por exemplo, se eu for medir uma resistência? O multímetro para medir resistência, pessoal, só para você ter ideia, ele parte do mesmo princípio do megômetro e do nosso capacímetro. Eu tenho duas vias. Quando você coloca a via aqui, o meu cabo no positivo e o outro aqui no com, que eu coloco um resistor na ponta, o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma tensão. Essa tensão vai passar dentro do resistor e vai retornar. Então dentro dele ele sabe qual que é o valor que está naquele resistor. Se está acima ou abaixo, aí é você que tem que verificar, mas ele já te dá o valor do resistor ali para você ter uma noção do que você vai fazer no seu diagnóstico. Legal? Bem, se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero te deixar o meu muito obrigado. Isso demonstra que você realmente quer se tornar um técnico reparador automotivo. Lembrando, você deve fazer a sua inscrição no meu portal pedropereira.com.br para que você receba conteúdos complementares a esse vídeo. Lembrando que você também pode estar me seguindo pelas redes sociais.
Bom, te convido para que na quarta-feira, às 19h37, você assista uma live Tira Dúvida sobre esse conteúdo. Na live, vamos fazer explicações e exercícios para fixar esse aprendizado. Pessoal, meu muito obrigado. Tchau!